Boa noite, meus amigos. Cá estou de novo para continuarmos a estudar a música madeirense. Hoje vamos falar da música tradicional madeirense e, portanto, para explicar este fenómeno admirável, é absolutamente necessário fazer uma incursão ao passado dessa ilha misteriosa que, desde tempos remotos, foi visitada, habitada e amada por muitos homens e mulheres de diferentes origens. Este texto que vos vou ler é, como habitualmente, extraído do livro que escrevi, A Verdade Madeirense e a Grande Guerra. Portanto, depois da conquista ou da descoberta do arquipélago no século XV, irromperam no século seguinte, na Ilha da Madeira, novos povoadores de nacionalidades diversas, tendo-se amalgamado as suas tradições medievais com o substrato cultural já existente, ao que veio ainda acrescentar-se a cultura morisca com a entrada de mouros que foram capturados em Marrocos. Desta última incursão de povoadores resultaram as lendas, os contos fantásticos e as danças, caracteristicamente árabes, que contribuíram para enriquecer o folclore da Madeira. Esta miscigenação alterou a mentalidade, a aparência física e a vivência dos madeirenses, que na sua diversidade se tornaram mais interessantes e singulares. A música popular foi-se alicerçando no meio rural, onde os colonos que viviam em povoados trabalhavam a terra e iam enriquecendo com o seu esforço a agricultura dessa ilha, onde se foram habituando a viver, a amar e a constituir as suas famílias. Esses colonos cantavam durante o trabalho, atenuando assim o esforço físico das suas lides com a regularidade do ritmo musical que imprimiam às cantigas. Muitas vezes, no intervalo da labuta diária, aproveitavam também para cantar e dançar. Porém, muitos deles emigravam devido às dificuldades económicas, à dureza do trabalho e à relação de servidão perante os senhores latifundiários e industriais que, por exemplo, durante o período mais produtivo da extração da cana-do-açúcar, tudo lhes exigiam, nada lhes retribuindo. Portanto, os madeirenses que trabalhavam na agricultura e particularmente na extração da cana-do-açúcar, muitos deles acabaram por achar preferível emigrar. Os imigrantes que partiam normalmente em veleiros tomavam o rumo por via marítima das regiões onde se falava português, como o Brasil, Cabo Verde, São Tomé ou Angola, e mais tarde chegaram à América, à Venezuela, à África do Sul e a Curaçao, e para essas paragens transplantaram os cantares típicos da Madeira. Veja-se que riqueza nós fomos transmitir, porque a cultura já era bastante miscigenada e até bastante elevada no aspecto da música, e portanto nós fomos transmitir muita cultura, muito conhecimento musical a estas regiões onde foram estabelecer-se madeirenses. Contudo, essa música tradicional foi sofrendo a alteração das temáticas, bem como da expressão vocal e musical dos ilhéus, conforme as populações que foram habitando o arquipélago e também dos povos que, através do Porto do Funchal, entravam na ilha, insuflando-lhe novas formas e novas ideias para a composição das letras e das músicas. Como explica Vítor Sardinha no seu artigo As Rotas Geográficas da MPM, em Antologia da Música Tradicional da Madeira, italianos e flamengos no século XVI, holandeses e outros povos no século XVII foram provocando essas modificações e introduzindo novos elementos culturais junto dos madeirenses,
quer na Madeira, quer no Porto Santo. Também em Portugal continental, a cultura medieval se foi alterando com os novos costumes da vida da nobreza, que em festas palacianas, adaptando a literatura à música, começava a adotar formas sofisticadas para introduzir os galanteios, as frases estilizadas, eróticas e arguciosas. Ou seja, a poesia narrativa, desde sempre utilizada e considerada como expoente máximo para narrar os feitos heróicos na guerra ou no trabalho, estava a ser suplantada pela poesia discursiva em toda a sociedade. Porém, o povo não se adaptou a esses novos costumes que se lhe roubavam a forma tradicional de expandir os seus sentimentos e, reagindo às imposições da fidalguia, continuou a expressar-se como até aí tinha feito, de forma simples, mas exteriorizando as glórias da raça lusitana. Desta arte, suplantada na vida palaciana, a poesia narrativa pela poesia discursiva, ela vai refugiar-se no meio popular, onde até agora, mais ou menos alterada ou inovada, tem vivido com seus esforços de poesia tradicional. Este tipo de poesia, esta maneira de sentir popular com cambiantes medievais, foi a que transitou para a Madeira, à qual veio ainda acrescentar-se a influência árabe, já anteriormente referida. Portanto, a cultura do continente também, a nível palaciano, teve influência, portanto, no que diz respeito à poesia narrativa, à sua substituição pela poesia discursiva, vai refugiar-se no meio popular, onde viveu, ou tinha vivido, com foros com características de poesia tradicional. Este tipo de poesia, esta maneira de sentir popular, com cambiantes medievais, foi efetivamente a que transitou para a Madeira. Isto pode ler-se numa obra que é efetivamente de um conhecido escritor, que é o Visconde do Porto da Cruz, e a obra chama-se Folclore Madeirense, que foi publicada no Funchal pela Câmara Municipal em 1955. E, portanto, a esta cultura vinda do continente, de caráter palaciano, veio juntar-se a cultura árabe, como tínhamos já referido. E durante o período de domínio filipino em Portugal, foi a vez de povoadores castelhanos entrarem no arquipélago, acrescentando com as típicas romanzas maior fulgor à música tradicional madeirense. Vejam que riqueza tinha esta música na Madeira, não é? Tinha influências variadíssimas. Para além destes, novas ondas de povoadores foram afluindo à ilha, vindos de longe, devido às riquezas naturais pelas quais a Madeira começava a ser conhecida, desde o clima, o açúcar, a vinha e mesmo a abundância de muitas qualidades de excelentes madeiras, necessárias à construção e ao fabrico de móveis. Contudo, as formas musicais mais antigas e que até hoje perduraram, embora seja impossível a reconstituição de muitas outras que devido à sua antiguidade se foram perdendo, são sem dúvida os cantos religiosos, as cantigas de roda, a morisca, o charamba, o bailinho, a chamarrita, as lenga-lengas e as canções de Natal. Algumas destas canções, como a morisca ou as lenga-lengas, foram compostas por influência árabe. É deveras interessante o facto destes géneros musicais terem ido impregnar o folclore daquelas regiões onde os imigrantes madeirenses se foram fixando no exterior década após década. Os seus tons melodiosos, a cinética colorida dos dançarinos e vocalidade particular de seus cantores permitiram que a sua influência tivesse permanecido até hoje. O mesmo sucedeu com os instrumentos musicais que esses imigrantes madeirenses levaram consigo nas suas viagens para novas paragens.
foi outra das grandes influências, foram os instrumentos musicais levados pelos madeirenses para essas regiões que foram habitar. A música tradicional madeirense sempre integrou diversos instrumentos que a tornaram distinta e especial. Desde finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, profissionais habilidosos, os violeiros, cuja profissão era muito respeitada e estimada pela sociedade madeirense, esforçavam-se por produzir instrumentos musicais de corda. Com enorme engenho e arte, os conhecimentos que adquiriram eram, na maioria das vezes, transmitidos dentro da mesma família, de bisavós a netos. Segundo Rui Camacho, no seu artigo Os Violeiros da Madeira, no livro Antologia da Música Tradicional da Madeira, quanto aos instrumentos musicais, na sua maioria, eram fabricados em oficinas madeirenses, encontrando-se, e aliás concentrando-se e encontrando-se, na Rua dos Tanoeiros, os estabelecimentos que os comercializavam. Destinavam-se a ser exportados, sendo muito apreciados em Portugal continental e também no estrangeiro. De entre esses instrumentos utilizados desde tempos imemoriais pelos madeirenses, os quais a tradição, para além de preservar, conseguiu expandir e com eles influenciar outros povos e outras culturas, contam-se os cordofones de mão, como é o caso do machete, que é nada mais nada menos do que uma pequena viola com 4 cordas de tripa, de caixa em forma de 8. Foi designada por braguinha, braga ou cavaquinho. Portanto, isto é um cordofone de mão. Inicialmente, no século XVIII, fora usado pelos camponeses para acompanhar o canto e a dança, mas no século seguinte, músicos talentosos souberam explorar as suas potencialidades e usar aquele instrumento para tocar todas as músicas em voga nos salões de baile e, assim, era tocado para acompanhar as danças de salão, que se confinavam à polca, às quadrilhas ou à valsa. Portanto, estes instrumentos foram adaptados, a braguinha, não é? Braga ou cavaquinho, foi adaptada a este tipo de danças, à polca, às quadrilhas ou à valsa. Em finais do século XIX e inícios do século XX, o machete foi adotado por algumas senhoras da alta burguesia que o tocavam nos saraus de música, emparelhando com o bandolim, o rajão, o banjo e a viola francesa. Segundo o artigo de Manuel Moraes sobre instrumentos populares madeirenses, na Antologia da Música Tradicional da Madeira, a viola de arame ou viola madeirense, como instrumento anterior, servia para acompanhar o canto e a dança populares. Era montada com 5 ordens de cordas duplas, numa caixa em forma de 8. Quanto à viola francesa, também de caixa em forma de 8, era montada com 6 cordas simples. Eram diferentes, portanto, o fabrico era diferente e, portanto, os sons que se extraíam delas também seriam diferentes. Foi tocada em Portugal nas últimas décadas do século XIX, mas no início do século XX passou a chamar-se violão. Portanto, a viola francesa começou a designar-se no início do século XX por violão. O rajão, que faz parte da música tradicional madeirense, é outro cordofone de mão que antigamente se usava para acompanhar as canções e as danças madeirenses. Era montado com 5 cordas simples, tendo uma caixa em forma de 8. O seu tamanho situava-se entre o machete e a viola de arame, que era uma viola muito conhecida e muito usada na Ilha da Madeira. Deriva atualmente, segundo afirmam os estudiosos, da viola requinta, que se tocava desde finais do século XIX. Esta requinta era de Braga. Portanto, esta requinta de Braga era um pequeno instrumento de 4 cordas, semelhante ao braguinha, criado pelo músico madeirense Agostinho Martins.
Segundo afirmava o Dr. Manuel dos Passos Freitas, a sua afinação era Lá, Ré, Fá, Lá. João Maurício Marques, no seu artigo Viagens Sonoras Interoceanos, em Antologia da Música Tradicional da Madeira, refere que o Braguinha evoluiu e que, em finais do século XIX, esse cordofone de 5 cordas e de tamanho reduzido, que tomou o nome de ukulele, foi transplantado da Madeira para o Havaí e outras regiões do Pacífico e do Brasil. Portanto, isto é muito curioso. Portanto, o Braguinha evoluiu, tinha 5 cordas e tomou o nome de ukulele e, portanto, depois de ser transplantado para o Havaí e outras regiões do Pacífico e do Brasil, foi muito explorado pelas populações dessas mesmas regiões. Tendo derivado do cavaquinho lusitano, originário do Minho, que entrou na Madeira pela via da colonização, esse maravilhoso instrumento, transportado pelos imigrantes madeirenses, atingiu graus de inesperada perfeição nas mãos de músicos estrangeiros que dele extraíram sons deslumbrantes. Portanto, este nosso instrumento, o cavaquinho lusitano, foi admirado e usado e explorado até ao máximo das suas potências por estrangeiros. A sua influência estendeu-se a pouco à África portuguesa e à América. Neste continente teve a maior aceitação, sendo as suas capacidades aproveitadas tanto pela música popular como pela experimental, assim como pela música de vanguarda e pelas bandas de jazz. Sendo os instrumentos musicais as ferramentas usadas pelos músicos, é natural que por vezes sofram metamorfoses, de acordo com as necessidades desses instrumentistas, acabando por se fundirem as modalidades ou construções dos novos instrumentos no universo musical já existente. Portanto, as nossas violas, o cavaquinho, todos estes instrumentos cordofones foram vitalizados pelos estrangeiros e por nós também, não é? Porque os nossos imigrantes continuaram a tocar nestes instrumentos, mas os estrangeiros acharam estes instrumentos muito interessantes e adaptaram-se a eles e conseguiram explorar ao máximo a sua sonoridade. Nas festas e romarias, desde que há muitos séculos se organizavam na Madeira, as canções regionais denotavam pela sua monotonia influência dos cantares dos árabes que outrora habitaram a ilha. As trovas cantadas eram, na maioria das vezes, acompanhadas pelo machete, pelo rajão ou pela viola de arame, pelo braguinha e pela gaita de foles. Porém, esse trio constituído pela viola da terra, pelo rajão e pelo braguinha, que são instrumentos de corda dedilhada, continua a afirmar-se em eventos realizados quer dentro da ilha, quer no exterior. A cantiga base da qual se podiam extrair múltiplas variações, como ainda hoje em dia acontece, sempre foi o charamba, em que se refletiam influências das canções da Idade Média, tais como a chacota e a folia. O charamba será sempre uma moda de despique, porque os cantadores respondem um ao outro usando o improviso. Aliás, há uma canção que veio publicada e que todos os madeirenses conhecem, da música tradicional madeirense, que veio publicada nas Trovas e Cantigas do Arquipélago da Madeira, escrito pelo Visconde do Porto da Cruz, que é muito interessante, é muito engraçada porque refere o tipo de fala dos madeirenses naquela época, na região em que, portanto, foi recolhido este trecho, e eu tenho aqui
4 linhas, portanto são 2 quadras, 4, 4, são 2 quadras muito engraçadas, que é o Charambinha pequeno, roubou e botas ao pai, para ir a Santa Amaro ver na festa que lá vai. O Charamba foi às Lapas e a mulher aos caranguejos. As filhas ficaram em casa, dando abraços e beijos. Portanto, isto era tipicamente madeirense e era cantado normalmente pelos pescadores, não é? Que neste caso ele ia às Lapas, não é? Portanto, o charamba foi sempre uma moda de despique, porque os cantadores respondiam um ao outro de improviso. Portanto, depois destas 4 quadras, faço ideia do que teriam sido respondido pelo outro cantador a este, não é? Portanto, era um despique contínuo, era muito interessante. Os vilões ou camponeses madeirenses sempre improvisaram com grande originalidade trovas com rimas de pé quebrado, ou por vezes sem nenhuma rima, que eram cantadas com a música do charamba, ou com algumas derivações dessa cantiga nas festas importantes, em casamentos ou nas festas populares. Desde longa data que os jovens madeirenses tinham por hábito juntarem-se nas quintas dos povoados mais abastados para compor trovas cujo simbolismo se baseava em elementos característicos da natureza, como as flores perfumadas ou os frutos, símbolo de fertilidade. As festas religiosas mais antigas da ilha desde sempre atraíram os romeiros, que costumavam reunir-se nos terreiros, falando alto e gracejando, em volta do coreto enfeitado. Portanto, o povo madeirense foi sempre um povo que gostou muito de conviver e de fazer festas, romarias, para se poder encontrar, porque a ilha não tinha caminhos ainda traçados como hoje tem. Aliás, tem uma obra magnífica do Dr. Alberto João Jardim, naquela construção de túneis através da ilha, e naquele tempo era dificílimo as povoações e os povos encontrarem-se, porque estavam a distâncias enormes uns dos outros. E sempre que podiam, tentavam reunir-se o mais perto possível, iam-se aproximando das regiões onde estavam os povos, iam-se aproximando uns povos dos outros para fazer festas onde pudessem trocar ideias, falar, cantar, divertir-se, beber e portanto, alegrar-se e tinham muito prazer na vida e, portanto, até as festas religiosas serviam de estímulo para o encontro entre povoações longínquas. Isto é uma das características dos madeirenses, quer dizer, é o encontro e o cantar e a festa, a romaria, portanto, mesmo que seja para celebrar, digamos que, prestar homenagem a um santo, eles tentam, para além da festa religiosa, aproveitar a festa profana para se conhecerem, para se trocarem ideias e para se divertirem. As festas mais antigas religiosas na ilha, desde sempre atraíram os romeiros que costumavam reunir-se nos terreiros, falando alto e gracejando em volta do coreto enfeitado. Já tinha referido isto. O conceito subjacente ao vocábulo romaria foi sempre de festa na Ilha da Madeira e a sua coreografia sempre conduziu ao divertimento, repetindo esse mesmo preceito, repetindo-se na atualidade, exatamente. Quer se tratasse da festa da Senhora de Agosto, do Senhor dos Milagres, do Domingo do Senhor Jesus, do Santo Amaro ou do São Pedro, organizavam-se os arraiais e iniciavam-se os bailhos ou bailinhos, bailes ou bailinhos, como nós dizemos. Eles falavam bailhos em vez de bailes e bailinhos em vez de bailinhos. Sucediam-se depois os despiques e as lenga-lengas, acompanhadas pela música popular.
Danças muito significativas na Ilha da Madeira continuam a ser o baile das camacheiras, o baile da repisa e o bailinho de 8. Já no Porto Santo, o de maior impacto é a meia volta. No início do século XX, os músicos das filarmónicas vestiam fardas aprumadas ou executar as suas peças de efeito. Sempre se compôs e improvisou boa música em todo o arquipélago, pois música, canto e poesia parecem ser qualidades inatas ao povo madeirense. E é verdade, realmente constata-se isso mesmo. O mesmo se pode afirmar da clareza e sonoridade das vozes das cantoras e dos cantores, bem como da arte dos compositores e dos executantes. Tudo o que atrás foi referido acontece ainda hoje na Madeira. Assim, nos arraiais, festas e romarias, os romeiros cantam ao despique e prosseguem com os seus bailinhos em roda dos brincalhões que se agrupam num brinco. Afinam-se os instrumentos e os brincos, dançam com passo de romaria, que é uma marcha simples e pulada, ao jeito da polca, em que os bailarinos ora colocam os braços no ar, ora pousam as mãos na cintura. Já vimos isto, com certeza, ou ainda à Ilha da Madeira, ou em filme ou na televisão. Na atualidade, como noutros tempos, as canções da Madeira ainda diferem das do Porto Santo, por serem sempre em tonalidade maior. A cadência das canções do Porto Santo é em tom menor, como no caso do baile da meia volta, que faz lembrar as melodias moriscas. Isso é uma das coisas mais curiosas no Porto Santo. Portanto, o baile da meia volta faz lembrar melodias moriscas. Portanto, os moiros chegaram a esta ilha mais pequena, não é? E como no passado, até ao fim dos folguedos, bebe-se, toca-se, dança-se e trova-se ao desafio, num agarrar do tempo, para que ninguém se aparta da companhia dos amigos ou dos familiares, morando noutra freguesia e nunca dos amores ali iniciados ou de outros na festa reaparecidos. Não serão esquecidos nesta obra os nomes dos grupos musicais bastante diversificados que atuaram na cidade do Funchal, e foi aqui que eu realmente fiz esta pesquisa para finalizar a música tradicional madeirense, que estamos quase a acabar. E por toda a ilha, portanto, eles atuaram, estes grupos musicais, no Funchal e por toda a ilha nas primeiras décadas do século XX. Esse facto atesta uma vez mais o pendor para a música dos madeirenses e as suas qualidades no que se refere à arte de tocar e dançar e à impressionante sonoridade das suas vozes. Os organismos musicais mais conhecidos foram o Circo Bandolinístico, o Grupo Musical 6 de Janeiro, o Grupo Musical Carlos Santos, o Grupo Musical 10 de Junho, o Grupo Musical Passos Freitas, a Fanfarra Camachinha ou Música do Camachinho, o Grupo do Fura, a Música da Manteiga, a Música do Crispim, o Centro Musical Joaquim Casimiro Júnior, a Música do Nuno ou Filarmónica Artística Funchalense. Veja-se que nomes tão curiosos. A Música dos Candeeiros, a Música dos Canudos, constituída por 2 grupos musicais hilariantes que atuavam em arraiais e diversas casas de espetáculo. Portanto, estes eram os organismos musicais mais conhecidos nesta época. Para além daqueles, ainda eram conhecidos pela sua atuação de qualidade a Filarmónica Recreio dos Lavradores, a Filarmónica do Porto Santo, a Filarmónica da Escola de Artes e Ofícios, o Sexteto Varela, a Orquestra da Quinta dos Padres, a Orquestra do Jamboto, a Real Filarmónica Artística Madeirense, o Sexteto Wilbraham, de Guilherme Wilbraham, e finalmente a Sociedade União e Lealdade, que em 1922 passou a chamar Sociedade, União e Fraternidade.
tendo algum tempo depois substituído os instrumentos de arco por palheta. O regente deste grupo musical era Carlos Gomes, filho do reconhecido mestre violinista Francisco Gomes. E, portanto, termino aqui a música tradicional madeirense, que tem muita curiosidade e pode ser ainda explorada em muitas outras obras de madeirenses que viveram, digamos que, até no início do século, e depois poderá, quem tiver interesse, até fazer o estudo desta música tradicional madeirense nas regiões para onde eles emigraram, portanto, na América, no Havaí, na Venezuela, na África do Sul, porque esta música e os seus instrumentos musicais foram acolhidos com todo o carinho e ainda melhorados, e deles foi extraído muita sonoridade e, portanto, os madeirenses eram um povo já bastante evoluído e muito trabalhador. Portanto, esta criação e produção de guitarras, mais de violas, destes braguinhas, destes instrumentos todos, da viola da terra, tudo isto demonstra que tinham, para além do desejo de ouvir música e cantar à volta das violas e dos cantores e dos instrumentistas, tinham uma grande vontade de trabalho e de produção destes instrumentos, porque sem eles não sobreviveriam tão alegremente e não iriam transmitir essa cultura tão profunda já e tão variada a outras regiões do globo. E, portanto, os madeirenses estão mais uma vez de parabéns, e eu espero que os continentais tenham percebido, e noutras regiões do globo que me estejam a ver, tenham percebido que os madeirenses tiveram, no início do século XX, muita influência, portanto, com a sua cultura e a transmissão da música em variadas regiões do globo. E aí se fixaram, e a sua música e os seus instrumentos foram sendo melhorados, e, portanto, é de todo o louvor conhecer esta história que a maior parte dos continentais não conhece. Eu penso que lá fora, no estrangeiro, conhecem mais ainda do que nós no continente. E, portanto, aqui fico com esta última, digamos que, explicação sobre a música madeirense, e penso que talvez vá começar com a literatura na Europa, depois em Portugal e finalmente na Madeira, o que levará um bocadinho de tempo. A partir da literatura, ainda teremos que estudar o teatro, e depois do teatro seguir-se-á mais alguma coisa, quer dizer, ou o desporto, portanto, tudo isso pode ser tratado na Europa, em Portugal e no continente, porque tiveram características absolutamente diferentes. O cinema, por exemplo, também. O cinema teve características na Europa e fora da Europa, noutros continentes, como na América. Teve características interessantes no continente, em Portugal e noutros países da Europa, e teve características também e afinidades madeirenses muito particulares. Portanto, por hoje é tudo, e até uma próxima live. Boa noite.